Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós, no Evangelho de João ainda, nós vamos ler o capítulo 20, versículo 24. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Tomé, um dos 12, também chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Queridos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema menos um dia, mais uma semana. Esse texto que nós lemos hoje, aqui, que fala da vida de Tomé, quando Jesus veio e apareceu ali aos apóstolos após a sua ressurreição, é um texto que nos mostra a importância da comunhão. Porque aqui o versículo 24 que nós lemos fala que Tomé não estava com os outros apóstolos. Ele estava ausente, ou seja, menos um dia de comunhão, que lhe custou mais uma semana de sofrimento. Quando a gente lê esse texto, eu vejo como que Tomé perdeu aqui o presente, perdeu a graça de ver Jesus ressurreto, ver o Senhor antes das outras pessoas, assim como os outros apóstolos também presenciaram essa graça maravilhosa ali. Então, a gente tem alguns ensinamentos nesse texto. E eu queria refletir com vocês em pelo menos 3 dessas lições que a gente pode extrair aqui desse texto. Porque a primeira delas, que é exatamente a importância da comunhão com os nossos irmãos, né? Porque quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo que Tomé perdeu muito ao se afastar da comunhão com os outros apóstolos. E as pessoas, queridos, elas têm perdido muito quando se afastam da comunhão. Quando eles se afastam dos cultos, se afastam das reuniões da igreja, se afastam da comunhão, se afastam das festividades, eles perdem muito. E perdendo momentos preciosos de crescimento espiritual. Não é uma regra, mas a gente consegue ver aqui na vida de Tomé que um dia fora da comunhão lhe custou 7 dias a mais de sofrimento. Então, essa é uma lição que a gente precisa entender. Cuidado para não se afastar da comunhão da igreja, da comunhão com Deus, da comunhão com seus irmãos, para que você não aumente os seus dias de sofrimento. E a segunda lição bem interessante, que é exatamente sobre o sofrimento causado pela ausência de Deus. As pessoas, quando eles se afastam da presença de Deus, e nós vemos aqui em Tomé, a semana que ele passou sem ver Jesus foi uma semana de muita angústia, onde aumentou a sua dúvida, onde ele ficou incrédulo, sem acreditar que Jesus realmente tivesse ressuscitado. Foi uma semana de muita angústia para ele, de muito sofrimento. Então, o afastamento da comunhão leva as pessoas a aumentarem as suas angústias, aumentar a sua dúvida, questionar a sua fé. Pode perceber, quando uma pessoa se afasta da comunhão, ele já começa a duvidar de Deus, começa a duvidar da graça de Deus, começa a questionar até se aquilo que ele crê realmente é verdadeiro. Então, é uma lição que a gente tem que aprender com Tomé. Ele duvidava e o sofrimento da sua fé foi agravado pela solidão. Então, as pessoas começam a viver uma vida de solidão, porque nada que as pessoas falam para poder mostrar a verdade, para ele vai fazer sentido. Então, ele prefere se isolar. E Tomé se afastou dos outros apóstolos e viveu uma semana de muita angústia. E a última lição
acho bem interessante, que eu separei para nós aqui, é que a graça de Deus que busca o homem quando ele se afasta. É bem interessante, apesar de Tomé ele ter perdido aquela semana de bênçãos na vida dele, apesar de ele ter ficado uma semana a mais angustiado pela ausência do Senhor, no próximo domingo, no domingo seguinte, Jesus apareceu novamente aos apóstolos e Tomé estava lá dessa vez. E Deus o restaurou, Deus tirou a dúvida da vida dele, né? Tirou aquela angústia. Quando Deus o chamou e falou: Tomé, vem aqui, toca nas feridas das minhas mãos, coloca o seu dedo aqui na ferida do meu lado, aqui. E ali Jesus restaurou ele, e ele expressa uma frase muito interessante quando ele chama o Senhor Jesus de seu Deus. Sabe, queridos, é a graça de Deus que nos busca quando nós estamos longe. Então eu queria dizer isso para você hoje, né, que você se atenta a essas 3 lições que nós falamos, né, que há importância na comunhão com Deus e também aumenta os sofrimentos quando se afastamos de Deus. E por último, a graça de Deus que nos busca quando estamos longe. Se você está triste como Tomé estava, se as circunstâncias não lhe estão boas, mesmo assim não se afasta da comunhão, porque quando eles menos esperavam, naquele domingo, Jesus apareceu, se fez presente no meio deles e colocou a paz em seus corações. Mas Tomé não estava lá. Tome cuidado. Menos um dia, mais uma semana. Que Deus nos abençoe.